Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Eu queria agradecer a compreensão de vocês, porque o podcast de hoje foi gravado no carro, porque eu me inspirei no momento e falei, vou gravar. E o áudio não ficou muito bom, mas eu quis deixar ele original, sem edição, sem nada, do jeito que eu estava pensando no momento. Obrigada, gente! Aí segue o podcast. Energia número 54. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria fazer uma reflexão aqui sobre filhos. E não é assim uma lição como criar filho, porque eu acredito que não sou nem um pouco esperta no assunto, expert no assunto, mas foi algo que me veio agora na cabeça quando eu tava levando meu filho pra escola. O Rafa Gente, pra quem não sabe, eu tenho então 2 filhos, a Daniela, de 12 anos, e o Rafael, de 10. E o Rafa faz tempo que tá me pedindo pra falar dele no podcast. Por quê? Porque o Rafa escuta meu podcast, gente. Tão bonitinho. O Marcelo, meu marido, diz que quando sai com ele de carro, o que ele põe pra escutar é o podcast. Quando ele tá comigo, ele não pede. Mas quando ele tá com o papai, ele pede pra pôr. E eu levo ele pra escola todos os dias de manhã. E o Rafa, ele é um menino, assim, bem agitado, digamos assim. Ele... Diferente da Dani, que é uma menina mais tranquila às vezes por fora, por dentro ela pode ser até um pouco mais não tão tranquila assim, mas ele, vamos dizer assim, ele sempre expressa os sentimentos que ele tem. Se ele tá feliz, ele fala que tá feliz, se ele tá triste, ele fala que tá triste, ele não se recolhe. Então, já imagina, se ele tá triste, todo mundo da casa vai saber, ele bate o pé, ele reclama. E se ele tá feliz, ele pula, ele grita, ele dança, adora dançar. E eu tava pensando numa coisa agora, que eu não sei, que talvez isso aconteça com mais alguém aí, é que às vezes a gente esquece que os nossos filhos são crianças. E por que eu falo isso? Assim, eu vou explicar um pouco. Eu, Andrea, eu não sou crianceira, eu não sou de deitar no chão e brincar com as crianças. Se eu fizer isso, não é natural meu. Eu vou estar fazendo um esforço para estar indo brincar, mas não que eu não goste, mas o que eu quero dizer é que não é natural meu. Então, assim, eu não vou sair brincando. É diferente do meu marido, que ele já deita no chão, enrola e brinca, entendeu? Mas, com tanta essa história da gente querer ter disciplina, ser mais saudável, não deixar assistir TV, não deixar jogar videogame, não deixa isso, não deixa aquilo, porque tem que ser assim, porque tem que falar certo, porque tem que prestar atenção. Tudo isso me fez pensar que às vezes a gente esquece que às vezes eles são só crianças. E o Rafa, todo dia de manhã, quando eu levo ele para a escola, eu tento fazer que esse caminho nosso de 8 minutos de carro seja o mais agradável possível. Porque assim, o Rafa, né, Rafinha, você nunca gostou muito de ir para a escola. Então, assim, a escola para ele já é um desafio. E eu tô bem feliz que tá indo tudo bem esse ano. Apesar de ele não gostar, ele vai muito bem na escola, ele tem notas boas, tudo mais, só que ele resiste a fazer tarefas, ele não gosta. Então, na minha cabeça, eu quero fazer o máximo para que ele tenha
um começo de dia muito bom, porque o começo do dia é muito importante pra gente. Já falei em outros podcasts que a rotina da manhã, quando você ganha a sua manhã, você ganha o teu dia. Então eu quero muito que o dia seja muito bom. E em casa, de manhã, volte e meia é um estresse. Ou porque estamos atrasados, ou porque ele tá assistindo TV ou tá querendo jogar, e daí ele não presta atenção na gente. E daí isso causa um estresse. Rafa, já falei pra você, Rafa, tô te chamando, Rafa isso, Rafa aquilo. Fica várias vezes te chamando ali, chamando ele, e ele fica nervoso, então às vezes sai de casa batendo o pé. Então quando ele entra no carro, eu tento fazer com que seja um momento gostoso, esse momento que ele entrou no carro, para ir até a escola, meio que para esquecer tudo que passou. E ele até é um menino que eu falo que eu admiro, eu falo pro meu marido, porque você dá bronca nele, passa, sei lá, nem 2 minutos ele já esqueceu e já tá vivendo a vida dele. Eu admiro muito, porque eu fico meia hora mastigando aquela bronca que eu levei, e ele não, ele 2 minutos já tá em outra. E eu fiquei pensando nisso, que às vezes eu vejo que ele dá risada, dá gargalhada de coisas tão bobas, não é bobas, mas são pequenas, que me lembra que ele é uma criança de 10 anos. E, por exemplo, hoje fui deixar ele na escola e a gente foi dançando e cantando, e ele põe música, ele vai dançando, e eu faço cócega nele. Ele já falou uma vez que a mamãe é engraçada, então eu tento manter essa coisa gostosa dele chegar na escola com esse momento gostoso. E antes dele sair do carro, porque eu paro o carro na porta da escola, e ele abre a porta, ele vai pegar a mochila dele que fica atrás no carro, né? E daí ele abriu a porta e olhou pra mim assim, e falou assim: eu peidei, soltei um pum. Eu, como assim? Daí ele pegou e fechou a porta rapidinho e foi pegar a mala lá. Eu, Rafa, não me deixa aqui, eu vou morrer asfixiada. Ele saiu com aquela gargalhada mais gostosa que toda mãe e pai gosta de escutar o filho fazendo. Ele dava gargalhada, ele não estava sorrindo, ele estava dando uma gargalhada, porque eu estava fingindo, mostrando-lhe que eu ia morrer dentro do carro, porque ele tinha deixado o pum dele dentro do carro dele. Eu deixei aí dentro com você e fechou a porta. Então, assim, é uma coisa, como eu falei assim, tão simples, mas que faz um dia tão gostoso. Ele começou o dia dele dando gargalhada. E isso sem contar que de manhã, logo cedo, ele queria jogar, ele jogou um pouco, depois ele acabou o tempo dele com o tablet dele, e ele veio me pedir. Eu falei, como que você veio me pedir uma coisa se você não colocou a roupa ainda? Porque ele dorme só de cueca, ele tava só de cueca. Eu falei, você tá pelado ainda, você não escovou o dente e quer jogar? Eu falei, a gente tem horário. Daí ele foi lá, pôs a roupa. Eu falei, escovar o dente. Nossa, ficou ali 1 minuto chorando porque não queria escovar o dente, porque eu tenho que fazer tudo, aquele drama todo. Eu, Rafa, desculpa, mas é assim que funciona. Ele foi lá, escovou o dente, e de repente ele volta bem mansinho lá pra mim, vem, me dá um beijo, pronto, ó, já fiz tudo, tô pronto pra ir pra escola. Falei, tá bom, vou deixar você jogar mais um pouco. Mas é isso que eu queria lembrar, gente. Lembrar que as nossas crianças são crianças. Talvez você não seja que nem eu, que não seja de deitar, rolar no chão, mas tem outras maneiras que a gente expressa o nosso jeito brincalhão com as crianças. E isso faz toda a diferença. No meu dia faz diferença, que eu sei que meu filho vai ter um dia bom. Faz diferença no dia dele, porque ele chega de bom humor na escola. Faz diferença no dia de todo mundo. Então, assim, nossos filhos são crianças ainda. A gente é criança, a gente gosta dessas brincadeiras simples, que eu não quero chamar de boba, mas são brincadeiras simples que não precisa de muita coisa pra gente dar aquela gargalhada gostosa e ter um dia bem bom. Então, o que você pode fazer hoje para deixar o dia do teu filho e da tua filha mais feliz? Se você não tem filho ou filha, da pessoa que está do teu lado, faz uma brincadeirinha, alguma coisa que vocês caiam na gargalhada, e começar o dia dando risada é tão bom.
É tão gostoso. Então era essa hoje a minha mensagem. Contar um pouquinho do meu dia a dia aí pra vocês e como deixar esse dia mais gostoso, dar essa dose de energia tão gostosa pra alguém, ainda mais se alguém a gente ama tanto, né? É isso, gente. Beijão. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!